Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Uma excelente segunda para você, uma excelente semana. Eu sei que hoje é feriado, muitas pessoas tiraram o dia de hoje para descansar. Alguns estão aí em viagem desde o final de semana, mas eu sou muito grato a Deus porque mesmo no feriado nós estamos aqui começando a semana, mergulhando na palavra de Deus. E hoje eu quero ler com você um texto que está, gente, em 1 Samuel, capítulo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 18. Nós vamos ler dos versículos 24 a 30. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 24 a 30. Abre comigo aí rapidinho, você que está no chat, vem junto com a gente. Deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais. E se você é novo, nova por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube sempre avisa quando a nossa transmissão começa. Certinho? 1 Samuel, capítulo 18, versículos 24 a 30, olha o que está escrito. Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse. E Saul respondeu: Digam a Davi que o único dote que quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar de meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Olha que interessante. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado e antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. E então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. E quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da vida. E sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Gente, esse capítulo de Samuel, 1 Samuel 18, ele tem 30 versículos. Nós lemos apenas alguns aqui para não ficar uma leitura muito extensa. Mas me permita contextualizar para você do que se trata esse capítulo. Esse capítulo ele fala sobre como Davi ele vai servir a Saul e conforme as coisas vão acontecendo, Saul começa a nutrir uma inveja crescente sobre Davi. Nesse capítulo, inclusive, a Bíblia diz que um espírito se apossa de Saul e Saul tenta matar Davi na sua própria casa por 2 vezes. Ele atira uma lança em Davi e Davi consegue se desviar dessa tentativa de homicídio. E isso nasce no sucesso crescente de Davi. Por exemplo, quando Davi, que passou a ser um general de guerra do rei Saul, por exemplo, quando Davi voltava das batalhas, a Bíblia fala que as mulheres cantavam uma música que dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, mostrando que Davi era superior a Saul na ação de guerra. Ele era um guerreiro muito mais forte, muito melhor do que Saul. E isso começou a fazer com que a inveja crescesse dentro de Saul. E a Bíblia fala, nós acabamos de ler aqui, que Saul se tornou inimigo de Davi pelo resto da vida. Gente, olha que coisa interessante. Por conta dessa inveja, Saul começa a promover alguns episódios, por assim dizer, para tentar matar Davi. Um dos episódios que Saul promove é o seguinte: ele coloca como prêmio para Davi dar a sua filha em casamento, ou seja, fazer Davi se tornar o genro dele. Mas para isso, Davi deveria executar uma missão muito complicada. Ele deveria ir até o acampamento dos filisteus, matar 100 homens filisteus e pegar 100 prepúcios desses filisteus e trazer para Saul. Para quem não sabe, prepúcio é aquela pele que cobre o órgão sexual masculino. Ou seja, já não era fácil você invadir o acampamento inimigo, matar 100 homens, ainda tinha que cortar o prepúcio, tirar a roupa do cara, não tinha nenhum tipo de proteção, não tinha nenhum tipo de material cirúrgico, luva, nada, tinha que fazer aquilo na mão mesmo, colher tudo aquilo e trazer de volta para o rei Saul. E o interessante, olha o que a Bíblia fala
Versículo 25. Mas, o final do versículo. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Então, na verdade, a ideia de Saul era colocar Davi em maus lençóis. Colocar Davi num cenário perigoso que, diante da guerra, Davi fosse morto. E é isso que acontece quando nós somos invejados, não é verdade? As pessoas começam a desejar o nosso mal. E recentemente eu recebi até um pedido de oração, alguém falando assim: Tiago, me ajuda em oração, porque eu estou sentindo muito forte o peso da inveja. Mas eu achei interessante, gente, que essa questão, esse sentimento, ele é muito sentido. Eu acredito que todo mundo já passou por um momento em que se sentiu invejado, invejada. Mas eu percebo que há um medo desproporcional do poder da inveja. E eu tô aqui para te mostrar que existe um remédio para isso. E se você estiver debaixo da presença de Deus, esse sentimento não vai lhe atingir. O sangue de Cristo é mais poderoso do que isso. Essa pessoa que me pediu oração a título de exemplo não é nenhum famoso, nenhuma famosa, é uma pessoa comum, que nem eu, que nem você. Ou talvez se você for famoso aí tá me assistindo, não sei, mas digamos, uma pessoa comum e anônima, né? Não é nenhum influenciador, nenhum esportista, nenhum famoso, enfim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa nem conhecida ela deve estar sendo invejada por no máximo meia dúzia de pessoas, no máximo, sei no máximo, né? Aí eu conversei com a pessoa, falei, cara, vem cá, imagina aqui um cara que nem Neymar, um cara que nem Justin Bieber, um cara que nem, enfim, qualquer famoso que você imaginar, um cara que é conhecido mundialmente. O quanto de inveja que esse cara não deve receber todos os dias. Porque além da admiração, esses famosos também recebem muita inveja, muito hater, né? Como nós costumamos dizer. Hoje em dia, hater de rede social, o cara que tá ali só pra destilar ódio. Se você entrar na rede social da maioria dos famosos hoje, que são, digamos assim, polêmicos, né? Ou polarizantes, eles vão ter ali muito mais pessoas que estão odiando, expressando indignação contra eles, expressando palavras de ódio, do que pessoas apoiando. Impressionante isso. Eu até observei esse fenômeno no último período eleitoral do Brasil. Você entrava na rede de um candidato, aí tinha mais gente que votava no outro, que estava ali para xingar, para criticar. Aí você ia na rede do outro candidato, tinha a turma do outro lado também xingando. Era muito mais gente destilando ódio na rede social do candidato contrário do que propriamente apoiando o seu candidato. E infelizmente a gente está vivendo essa realidade muito latente na nossa sociedade. Mas note que essas pessoas, elas recebem uma carga de inveja muito grande e mesmo assim a vida delas não é paralisada por conta disso, não é verdade? Então o que é que eu penso? É que nós empoderamos muito a inveja em nossa vida. A grande verdade é que o poder de Deus, gente, é muito mais forte do que a inveja. Saul, ele teve inveja de Davi. Ele tramou contra Davi. Mas olha o que o texto fala. Versículo 24, 25, 26, 27, 28. 28. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Até a pessoa que te inveja, ela percebe que Deus está com você. Entende? E perceba que no texto, Davi ele não fica fazer uma simpatia aqui para me proteger contra a inveja de Saul. Não, ele continua vivendo a vida dele. Se você está sendo invejado, se você sente que alguém tem inveja, você assiste essa energia negativa, continue vivendo a sua vida. E digo mais, se o Espírito de Deus realmente mora em você, se o Espírito de Deus está no seu coração, eu te desafio a você orar por essa pessoa. Sabe por quê? Uma pessoa que sente inveja é uma pessoa vazia. É uma pessoa que precisa de cura na sua alma. É uma pessoa que muitas vezes não está percebendo o que Deus tem para fazer de belo na vida dela, na vida dele. Entende? Então, muitas vezes, por não perceber o lindo plano que Deus tem na vida dele ou dela, acaba invejando outra pessoa. Então, ore por alguém que te inveja. Tiago, eu conheço alguém que eu tenho certeza que tem inveja de mim. Ore por essa pessoa para Deus abençoá-la. Como assim, Tiago, para Deus abençoá-la? Esse é um teste no seu coração para verificar se de fato você está curado, se de fato você ama até mesmo os seus inimigos e ora pelos seus inimigos, ou se você já deixou a inveja contaminar o teu coração. Sabe por quê? Porque quando a inveja contamina o teu coração, o teu sentimento agora é um sentimento de vingança.
Você quer se vingar da pessoa que inveja você. Então guarde o seu coração em Deus. Eu sempre digo que numa briga, a única coisa que você não pode perder é o teu coração. Então mantenha o teu coração guardado em Deus. Ore por essa pessoa e muitas vezes é você que vai ser um instrumento do céu para abençoar essa pessoa. Sabia? É muito, muito, muito comum isso. Quantas pessoas, você já viu a história, e alguém fala assim, olha, antes de eu te conhecer, te achava muito metido, te achava muito metida. Depois que eu te conheci, mudei totalmente. Então você hoje pode estar sendo alvo de inveja porque a pessoa não te conhece direito, ela não conhece a tua história, ela não sabe o que você passou, ela não sabe a tua trajetória de vida, mas você pode ser um instrumento de bênção para a vida dessa pessoa. A Bíblia fala, gente, que nós vencemos o mal com o bem. Então todo o mal que você recebe, devolva o bem. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se a pessoa dá inveja, é porque ela tem inveja. Mas você dá amor, porque Deus colocou amor no seu coração. Entende? Então, Davi ele não fica preocupado com aquele. Ele não fica tentando se proteger daquele sentimento de Saul. A Bíblia fala que Saul ele pede para que Davi matasse 100 homens. Davi vai antes do prazo e mata 200. Olha o versículo 30, gente. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Ouça uma coisa: as situações que as pessoas prepararam para te derrubar, muitas vezes vão se transformar na plataforma onde Deus vai te promover. Pode o inferno inteiro planejar, não, vamos planejar aqui a queda dele, a queda dela. Vamos arquitetar o mal dele, o mal dela. Faça a sua parte, porque Deus é especialista em pegar esse cenário que foi feito para te derrubar e ele usa para te promover. Assim como ele fez com Davi. Note que Davi poderia se rebelar contra Saul. Davi teve oportunidade de matar Saul, mas Davi nunca levantou um dedo contra Saul, porque ele tinha o Espírito de Deus no coração. Ele não devolveu o mal com o mal, ele devolveu o mal com o bem. Para você ter ideia, Davi, ele fez um voto, ele era o melhor amigo de Jonatas e Jonatas o melhor amigo dele. Jonatas, para quem não sabe, o filho de Saul, tá? E Davi ele faz um voto para honrar a casa de Saul sempre que ele estivesse em vida. Ele até dá um conselho para Salomão quando ele morre para continuar esse nível de honra. E gente, olha o que é interessante nessa história. Olha o que é interessante nessa história. Quando Saul promove tudo isso, ele está apenas se destruindo. Ele acha que vai destruir Davi, ele está apenas se destruindo. A pessoa que acha que vai te destruir, que vai te derrubar, se ela não cair em si, porque Saul teve a oportunidade de se arrepender, mas não aproveitou, infelizmente. Se ela não cair em si, ela está cavando a própria cova. E aqui fica uma lição para nós. Porque muitas vezes nós ouvimos um devocional como esse, e a gente pensa apenas nas pessoas que estão nos invejando. Mas a gente também precisa sondar o nosso coração, entende? Por que não vale a pena arquitetar o mal, tramar o mal? Porque muitas vezes, quase todas as vezes, esse mal volta imediatamente para nós. Quase todas as vezes. Agora, todas as vezes, uma hora ou outra, esse mal vai voltar para nós. Então, quase sempre ele volta de imediato, mas sempre ele vai voltar. Pode ser que não volte na hora, mas uma hora ele vai voltar, entende? Então, praticar o mal não é um bom investimento. Não é inteligente emocionalmente, espiritualmente, logicamente, racionalmente, não é inteligente praticar o mal. Sabe por quê? A pessoa que pratica o mal, ela não se torna inimigo do outro apenas, se torna inimigo de Deus. Por que Davi prosperava, gente? Porque Deus era com ele. Nós acabamos de ler aqui, ó, quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi, ou seja, até Saul, na cegueira da inveja dele, ele percebeu que Deus era com Davi. Entende? Então, quando nós nutrimos maus sentimentos por alguém, nós estamos, na verdade, lutando contra Deus. Já quando nós guardamos o nosso coração e oramos até pelos nossos inimigos. Gente, quando você se coloca debaixo dos valores e dos princípios de Deus, Deus compra a sua briga.
E aí aquilo que arquitetam para te destruir, né, as pedras que lançam em você para tentar te apedrejar, vão ser, como dizem por aí, vão ser as pedras onde Deus vai erguer o teu castelo. Amém, gente? Então eu gostaria de ministrar isso no teu coração, para que você guardasse a tua vida contra todo sentimento ruim. Se você está recebendo uma energia negativa, por assim dizer, não reaja da mesma forma. Pelo contrário, vença o mal com o bem. Saiba que Deus, ele vai comprar as suas batalhas se você reagir às situações conforme a vontade dele. A Bíblia fala assim, ó, minha é a vingança, diz o Senhor. Em outra passagem, a Bíblia fala que quando nós zombamos do nosso inimigo, Deus ele compra a briga do nosso inimigo. Entende? Perceba que sempre o que está em jogo não é quem vai vencer, quem é melhor, quem vai destruir quem. Não, 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 não. O que está em jogo sempre é o nosso coração. Não se preocupe com a inveja de terceiros, com a cobiça de terceiros, com maus olhares, com desejos malignos, desejos ruins. Não se preocupe com nada disso. Apenas se coloque debaixo da palavra de Deus e pode ter certeza que Deus vai guardar o teu coração e Deus vai te abençoar por conta da sua fidelidade a Ele e por devolver o mal com o bem. Amém, gente? Vamos orar juntos para nós começarmos essa semana com todo o gás, com muita fé no coração. Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer uma lição profunda aos nossos corações. Nos ajuda a sempre devolver o mal com o bem, Senhor, e a guardar o nosso coração contra qualquer sentimento ruim que nós venhamos receber, contra qualquer palavra negativa, qualquer ação negativa. Nós te pedimos, Deus, guarda a nossa vida, nos dá sabedoria para reagirmos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário de como essa palavra falou o teu coração. Um excelente feriado para você, uma excelente semana. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê por aí sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia com o devocional aqui no YouTube, tá bom? Shalom, até a próxima. Tchau, tchau.